E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um pré-culto aqui na Comunidade Batista Vida, através do canal da Comunidade TV. A gente é muito grato já pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Lembrando que precisamos da sua interação aqui com a gente, para a gente poder bater um papo bacana, para poder abordar alguns assuntos. E já aproveita aí, você que já entrou, aperta na setinha, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, o máximo de pessoas que você possa alcançar, para poder estar aqui com a gente, desfrutando desse momento, de interação e já preparando aquele caminho para o nosso culto de logo mais. Hoje o meu convidado é um dos nossos pastores, o pastor Anderson, um homem de Deus que eu tenho muito carinho por ele, um respeito enorme. Ele me conhece desde criancinha e me viu crescer e contribuiu para que também eu estivesse aqui hoje. Então, vocês conhecem ele bastante e é uma honra tê-lo aqui conosco hoje. E hoje a gente vai bater um papo hoje sobre um tema bem bacana, mas desde já vai compartilhando aí que eu sei que vamos ter uma noite bastante abençoada, né, pastor? Com certeza, Aproveitar a deixa do João, Às vezes a gente é acostumado a compartilhar, às vezes as pessoas compartilham tantas coisas desnecessárias no WhatsApp, no YouTube, às vezes vídeo que não tem relevância nenhuma. E hoje você tem a oportunidade de compartilhar algo que vai abençoar a vida de alguém, trazer uma novidade de vida. E aproveita já agora, compartilha esse bate-papo aqui com o João e para as pessoas já irem se preparando para quando começar o nosso culto de celebração. Amém? É isso aí. Então, não perde tempo, como o pastor falou aí, muitas das vezes a gente compartilha, a gente recebe, a maioria das vezes a gente recebe até compartilha de novo para outras pessoas, coisas que não tem relevância nenhuma, não tem importância nenhuma, até nesse momento hoje que a gente está vivendo, a gente vê muitas fake news, muitas matérias mentirosas sendo compartilhadas, a gente acaba alguma vez ou outra compartilhando, comentando com outras pessoas. Então, aproveita esse momento, compartilha, porque eu tenho certeza que assim como a gente vai ser edificado, você também, e você pode ajudar as pessoas a serem edificadas. Então, compartilha aí que a gente vai ter um papo muito bacana. Então, já vamos acompanhando aqui os comentários, Temos a Ademilda, Cláudia Maria, Elison Patrick, Carlos Antônio, Maria Alcilene, Temos já aí um número de pessoas, temos 22 pessoas aqui com a gente, mas a gente sabe que a gente pode alcançar ainda mais. Então já vai compartilhando que a gente já vai entrando no nosso assunto de hoje. Hoje a gente tem um tema bastante importante, querendo ou não, que ele precisa ser abordado, que eu creio que, obviamente, todo mundo tem isso, e a gente precisa saber diferenciar um pouco. Hoje a gente vai falar sobre sonhos, sejam eles nossos sonhos, sejam eles os sonhos de Deus, E como a gente poder juntar tudo isso e ter um só, Eu creio que muitas pessoas têm seus sonhos, como eu já tive meu sonho de ser jogador de futebol, tive sonho de ter muita coisa. Cada um tem seu sonho, tem gente que tem sonho de casar, tem sonho de ter uma família, O sonho ele está presente na vida de todas as pessoas. E creio que no momento atual que a gente está vivendo, muita gente deve estar abandonando os seus sonhos. Muita gente deve estar desacreditando do seu potencial. Muita gente deve estar, perdendo a fé em si mesmo de que pode chegar a determinado lugar que você sempre sonhou e esse ano veio e desmoronou tudo para você e você acha que é o fim. A gente sabe que não é. A gente sabe que é um processo, assim como a gente sabe que naquela palavra onde fala que o deserto ele não é lugar de morada, é lugar de passagem. E eu creio que esse é o momento onde a gente está vivendo. É um momento que a gente está tendo bastante aprendizado. Eu creio que a gente pode chamar esse momento do famoso deserto, onde a gente está vivendo hoje, e tirar muitos aprendizados dele, pastor? Acho que, assim como essa crise está vindo com certeza tem sido muito difícil para todos, mas creio que para alguns não vai ser só um momento difícil, mas para muito aprendizado, E acho que esse é o momento da gente reforçar os nossos sonhos, é o momento da gente trazer à memória aquilo que mais, como é que eu posso dizer, queima no nosso coração, que é algo que a gente almeja chegar lá na frente, E a gente precisa pensar que esse lá na frente está mais próximo do que a gente imagina, Esse ano mostrou para a gente que a gente estava errado sobre muita coisa, que a gente acreditava, tinha uma linha de pensamento e veio esse vírus, veio toda essa crise e derrubou tudo aquilo que a gente pensava. Então acho que é muito importante a gente ter em mente aquilo que a gente sonha, ter, um foco naquilo, e não é porque esse momento está acontecendo, não é porque essa crise está aqui que a gente deve largar, pastor? Com certeza. Queria, na minha primeira fala, passou despercebido, mas é um privilégio muito grande estar aqui com o João, É praticamente, como ele falou, eu vi ele crescer
E é um orgulho muito grande ver ele já, né, aqui servindo, né, fazendo a obra de Deus e estando com esse trabalho aqui do pré-culto. É só o início, né, João, de muitas coisas que vai acontecer. E já não deixa de ser um cumprimento de sonhos que Deus colocou no seu coração. Então, como o João começou a falar, a gente nesse momento de crise tem duas alternativas. Ou a gente realmente se abala com tudo que está acontecendo e abre mão de muitas coisas que a gente planejava e de coisas que Deus tinha para a nossa vida, ou a gente aproveita para se fortalecer, ou a gente aproveita esse momento difícil para te aproximar ainda mais do teu sonho. Então, nesse período, a gente tem a oportunidade de ouvir bastante nosso pastor Marquinhos, que tem falado muito sobre isso, Tiago Brunet, Paulo Vieira, né? Então, a gente tem várias pessoas que têm colaborado para te incentivar e motivar ainda mais a não desistir dos teus sonhos, a continuar lutando pelos teus objetivos, a continuar acreditando nas promessas que Deus tem para a sua vida. Então, nós temos a oportunidade de decidir. Ou a gente se abala, ou a gente abre mão, desiste das coisas, ou a gente aproveita esse momento para perseverar, para se fortalecer e para se aproximar ainda mais dos seus objetivos. Então, nós temos esse poder de decisão. Exatamente. Daí eu não canso de falar que ano passado foi o ano que eu acho que eu mais fui confrontado comigo mesmo. E ano passado me fez refletir muito sobre quem eu era, as coisas que eu almejava, que eu queria conquistar. Até final de 2018 ainda, eu tinha um sonho muito forte de ser jogador de futebol. Aquilo para mim era tudo, desde criança. Meu pai era jogador, foi jogador profissional. E claro que aquilo ali foi inserido dentro de mim já. Minha família, meu tio foi jogador de futebol profissional, o meu avô jogava. Então, tipo, aquilo veio no DNA, sabe? Então, tipo, era inevitável não querer ser jogador. E desde criança eu jogando nas escolinhas, jogando no time, jogando no campeonato, eu tinha pra mim, tipo, era o meu costume estar ali, jogava todo santo dia na escolinha, jogava na ABB na época. Tipo, os horários eram segunda, quarta e sexta, ou eu jogava no sábado e domingo. Eu era tão fominha que eu jogava no segunda, quarta e sexta, e jogava no sábado e domingo também. Eu jogava praticamente todos os dias. E pra mim aquilo ali fazia parte da minha vida, eu tinha convicto dentro de mim que aquilo era o meu sonho, que eu ia conseguir realizar. Então, passou um tempo, quando foi no final de 2018, tudo embolou assim dentro da minha cabeça, dentro de mim, e eu comecei a me questionar, será que esse é o meu sonho mesmo? Será que é isso que me traz prazer? Porque chegou uma época que eu já não tinha mais vontade de treinar. Eu queria jogar, mas não tinha vontade de treinar. E eu comecei a me perguntar, eu sei que para mim chegar lá na frente, eu vou ter que me preparar. Eu vou ter que treinar para poder, claro que para me jogar eu tenho que treinar. Só que eu perdi o prazer de treinar e automaticamente fui perdendo o prazer de jogar. E eu fiquei, tipo, muito confuso, porque para mim, na minha vida toda, eu tinha aquilo para mim que era o meu sonho, que era o que eu mais queria, e aos poucos aquilo foi saindo de dentro de mim. E eu comecei a perguntar para Deus o porquê, porque que Ele permitiu que aquilo fizesse parte de quase a minha vida toda, para depois Ele tirar aos poucos e depois tirar por completo. E nesses momentos de crise, assim, de confusão dentro de mim mesmo, foi quando eu fui embora, eu fui morar um ano fora, estudar, e aí foi onde eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre essa questão dos sonhos. E aí foi onde eu entendi que poderia ser o meu sonho, mas não poderia bater com o sonho de Deus. Né? Que eu sei que desde o princípio Deus tinha um sonho para mim, tem um projeto e um plano totalmente para mim, totalmente preparado para mim. E claro que é bem normal a gente pensar outra coisa e até a gente entender um processo. Até a gente chegar ao entendimento de que pode ser que o nosso plano seja um, o nosso sonho seja um e o de Deus seja outro. E o propósito é que os dois se encaixem e virem um só. Né? E a gente sabe que isso é um processo, a gente sabe que é algo bem difícil de acontecer logo assim, né? O Patrick, ele colocou, o Ellison Patrick, ele colocou um comentário, ele disse assim, nós sonhamos e Deus realiza. Então, na verdade, é como o João estava falando, né? É importante a gente ter um alinhamento dos nossos sonhos com o sonho de Deus. Então, quando isso acontece, aí não tem como dar errado. Porque é aquela coisa, a gente quando é pequeno, a gente sonha um monte de coisa. Eu também sonhei ser jogador de futebol. Então a gente pensa não, é o meu sonho, mas
talvez não é aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Então a gente tem que entender qual é o sonho de Deus para a minha vida, alinhar o meu sonho com o sonho de Deus, e aí Acho que ninguém vai lhe parar mais. Exatamente, acho que até olhando por esse lado, a gente sabe que juntando os dois podem se complementar, pode ser um só, como eu falei, né? Tipo, beleza, que eu quero isso, e aí eu entendo a partir de algum momento que Deus quer isso para mim. E a partir do momento que eu entendo que Deus quer para mim, eu posso considerar e alinhar os dois e ser um só, né? Algo que é muito importante a gente frisar, que tudo bem, vai ter alguma coisa ou outra que você vai ter que sacrificar, porque a gente sabe que a prioridade é viver os planos de Deus para a gente. A gente sabe que a gente vai ter que priorizar algum ou outro, mas a gente sabe que tem aqueles que a gente consegue, sabe, conciliar. Por exemplo, fora o sonho do futebol, desde criança também, antes do meu pai se converter, ele era pagodeiro. Então eu já tive aquele negócio do batuque comigo também, já dentro de mim. Então eu fui crescendo, tinha fotos minhas quando a gente morava no Rio de Janeiro, quando meu pai estudava lá, e eu com um galão d'água, eu ficava batendo já desde criança. Então aquilo foi crescendo, e eu comecei aqui, ficava aqui. Pessoa que não, com meus 7, 8 anos já queria bateria, e quando foi para os 12, 13, eu realmente falei, é isso. E comecei a tocar bateria, então tipo, já comecei naquilo. Aí a bateria, e fiquei por bastante tempo. Ano passado também, onde eu estive estudando, fiquei tocando bateria também. Só que aí Deus pegou e me puxou um pouquinho mais para trás e falou, não é só isso. E eu falei, mas Deus, aí comecei a me questionar de novo, por quê? Porque eu mais uma vez tive a bateria como uma paixão para mim. E Deus falou, ainda não é só isso. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu compartilhava com meu pai enquanto eu estava morando lá, e nas nossas conversas assim que a gente tinha, eu compartilhava que eu não entendia o porquê, tipo, de estar perdendo prazer em algumas coisas, do porquê que, tipo, aquilo que eu tinha certo que ia ser para mim, não estava mais sendo, e Deus estava me mostrando que não era mais. E aos poucos eu fui me desprendendo um pouco mais da bateria, mas com aquele remorso assim no coração de que não sabia se estava fazendo a coisa certa ou não, mas ao mesmo tempo eu já ia, aos poucos, Deus já ia inserindo um pouco de paz no meu coração, porque eu sabia que estava fazendo a coisa certa, que era o que Ele queria para mim, né? E numa das aulas que eu tive lá, na verdade fui num evento, e nesse evento o pastor chamou as pessoas lá na frente, né? E eu fiquei um pouco envergonhado, e eu fui lá na frente, eu comecei a me questionar e pedi para Deus trazer uma resposta para mim, né? E um rapaz que nunca tinha me visto na vida, não sabia nem onde é que eu era, acho que ele nunca imaginava que eu ia ser do Acre, e ele tocou em mim e começou a rir. Eu falei, não é possível, o cara desceu lá do altar para vir aqui do meu lado e ficar rindo. E ele falou assim, João, eu sinto algo muito grande sobre você. E eu fiquei aqui intacto, sem entender ainda. Ele falou assim, algo muito grande. Aí eu continuava sem entender. E aí ele falou assim, o seu pai tem um ministério. E aquilo ali já começou a me arrepiar e eu comecei a chorar. E ele falou assim, aceite, não fuja. E aquilo ficou na minha mente. E eu queria saber mais, eu fiquei lá querendo mais, queria que ele falasse um pouco mais, e ele não falou. Ele falou, é só isso. E ainda falou desse jeito, é só isso. E saiu. E eu fiquei com aquilo na mente, fiquei com aquilo na mente. E aí voltei para cá. Depois que eu voltei, eu não sabia se eu voltava para o ministério, para a bateria, o que eu fazia. Né? E foi um momento muito difícil, assim, porque tinha voltado para minha rotina, tinha voltado para casa, mas não estava fazendo o que eu era acostumado a fazer. Comecei a ficar sentado ali, acompanhado do meu pai. E quem me conhece, quem acompanha e vê, tipo, eu tô ali, tô adorando, mas aqui, ó, a mão é toda hora aqui, ó. A mão aqui, eu tô aqui. Minha mãe, tem vezes que minha mãe tem que segurar minha mão assim do meu lado, mas é algo que está dentro de mim. Porém, eu sei que, como eu entendi que não era só aquilo, né? E agora, como a gente estava falando, essa crise veio, e que ainda não está mostrando um pouco mais do que era, não é só isso. Agora eu entendi o porquê, né? Eu tinha muita, tipo, na minha época de colegial, eu apresentava trabalho muito bem. Meus pais assistiam minhas apresentações assim de feira, essas coisas assim, meu pai assistia. Meu pai comentava que eu apresentava muito bem. Só que, tipo, é para ganhar nota, então eu tenho que fazer bem. Só que foi passado o tempo, eu tive um sarau, eu me apresentei na frente de acho que umas 500 pessoas, e meu pai comentou a mesma coisa. Você se apresenta muito bem na frente das pessoas, e eu não entendi, tipo, para mim aquilo dentro de mim era pela nota. Né? E foi passando o tempo, e agora chegou esse momento aqui que meu pai me desafiou a participar desse projeto do pré-culto, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Na primeira vez eu lembro que dentro de mim, eu lembro que foi até com o Robson, a gente falou, e eu falei tão acelerado que a gente olhou e ainda era 6:10. E já tinha ido quase o assunto todo, sabe?
Então, tipo, era o nervosismo inicial, mas depois as coisas foram se ajeitando, sabe? Hoje, tipo, eu faço e é natural para mim, sabe? Tipo, é algo que eu fui me acostumando. Então, a partir do momento que eu entendi que era isso para mim, né? Eu creio que ainda seja como você falou, tipo, é o começo para estar me encorajando, mas é algo que, tipo, eu sei que posso juntar com o meu plano, com o meu sonho da bateria também. Tipo, é algo que eu estou dentro da igreja e eu posso conciliar os dois, né? Como a gente fala, quando é da vontade de Deus, a gente consegue conciliar as coisas, né, pastor? Duas coisas importantes que o João mencionou aqui. A primeira é que, às vezes, você insiste tanto numa coisa e quando você está naquele local que você desejou, que você almejou, se aquilo realmente não estiver alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, você não se sente realizado. Né? Então você não sente aquela paz, você achava que era aquilo. Não, eu sempre sonhei com isso, mas de repente você está ali naquele lugar, mas você não está realizado. Então, aí nós entendemos que realmente não era o plano, o propósito, o sonho de Deus para a sua vida. Então a gente precisa realmente realinhar aquilo para a gente poder conciliar com o sonho de Deus. A segunda coisa é que o João falou, no momento da crise, Deus trouxe algumas coisas, me fez entender que era algo a mais. Então, queridos, você que está nos assistindo aí, a crise, ela não veio para te derrubar, mas ela veio para te trazer clareza das coisas que Deus tem para a sua vida. Então, é como eu falei no início, a gente tem a oportunidade de ver a crise com os dois olhos. Os olhos de medo, de pânico, de que tudo vai se acabar agora, de que eu vou desistir das coisas agora. E os outros olhos é ver isso como uma oportunidade de você crescer, uma oportunidade de você se alinhar com os planos de Deus, como uma oportunidade de você estar e entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Um exemplo claro é na vida de José. José, no momento de crise, ele foi colocado exatamente no local onde Deus queria que ele estivesse. No local diante do rei, e o rei colocou ele como governador do Egito. Então foi diante daquela crise que José foi colocado exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Então você que está nos assistindo agora, não desista. Continue acreditando, continue perseverando e aproveite para se aproximar mais de Deus, para que Deus possa colocar você exatamente no local onde Ele deseja que você esteja. E é muito importante a gente deixar bem claro, né, pastor, que por mais que a gente tenha essa confusão, essas dúvidas dentro da gente tem que entender que é normal. É normal, a gente não pode se apavorar, porque eu não sei, já tenho 20 e poucos anos, tenho 30 anos, eu não sei o que é para a minha vida. Então, como a gente fala, é tudo um processo. Então, a gente tem que entender que a gente está, por mais que esteja com bastante dúvida, o que é, se é isso, se é aquilo, faz parte do processo esse momento, porque faz a gente pensar, por exemplo, a gente está entre duas coisas, faz a gente pensar entre essas duas coisas, faz a gente pensar no geral, então, tipo, a gente entender um pouco mais sobre aquilo. Às vezes, nesse momento de dúvida, a gente entende o que é pra gente, né? Então, é muito normal, a gente não pode se culpar por não saber, né, qual que é realmente o nosso sonho, qual que é realmente a vontade de Deus pra gente. Isso é normal. Eu passei muito por isso e relutava bastante com meu pai, porque ele falava, meu filho, você tem que fazer alguma coisa, você tem que estar ali ou ali. E pra mim aquilo era uma loucura na minha cabeça, porque eu não entendia, eu ficava com muita dúvida. Né? E ao mesmo tempo que eu estava com muita dúvida, eu entendi que eu precisava entender, e para me entender eu tinha que buscar Deus. Eu não ia simplesmente estar deitado ou sentado em algum lugar, ou no restaurante, e simplesmente ia cair do céu em cima da mesa. Não ia. A partir do momento que a gente quer saber, a gente tem que ir atrás. Seja assim, não é somente com nossos sonhos, ou com igreja, ou com qualquer área da nossa vida. Se está acontecendo um problema no meu celular aqui, eu tenho que ir atrás de saber o que está acontecendo com o meu celular. Eu não sei, então vou atrás de quem sabe. Então, especialista, né? Um especialista. Então, assim é com os nossos sonhos ou com os sonhos de Deus. A gente não sabe qual é o sonho de Deus pra gente, então é bem lógico, a gente tem que procurar. Se a gente não procurar, se a gente só ficar estagnado, não vai cair do céu. Né? Muita gente acha que também, já preso nessa, como é que eu posso dizer, nesse pensamento de que
uma hora vai aparecer na minha mente, uma hora Deus vai me dizer. Vai, mas para Ele te dizer, você tem que procurar saber. Mas Ele sabe de todas. Ele sabe, mas a gente precisa da sua iniciativa. Entende? Não é porque Ele sabe de todas as coisas que simplesmente Ele vai deixar de bandeja para a gente. Né? A gente está muito acomodado, né, de que vai cair do céu, que vai estar de bandeja para a gente. Não vai. Para a gente ter essa resposta, a gente tem que ir atrás da resposta. Aí entra aquela coisa de que a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não faz o esforço devido, ou não faz com que as coisas aconteçam realmente, para que aquilo possa se realizar na nossa vida. E eu lembro de ter lido uma frase, uma amiga me mandou uma frase uma época, de que as pessoas querem o nosso resultado, mas não querem pagar o preço. Né? Acho que isso esclarece bastante, essa frase esclarece muito, né? De que as pessoas querem, por exemplo, o pastor Anderson tem definido o propósito dele, os sonhos de Deus para ele. Aí as pessoas olham para o pastor Anderson e querem ter essa certeza, querem ter essa clareza, a mesma clareza que o pastor Anderson tem sobre o futuro dele, sobre os planos de Deus e os sonhos de Deus para ele. Mas as pessoas não querem pagar o preço que o pastor Anderson pagou. Né? Isso é muito assustante. E saber como a gente entende o sonho que Deus tem para a nossa vida está exatamente ligado com o que nós estamos falando agora. Querido, se aproxime de Deus. Nesse momento você tem a oportunidade de se aproximar mais de Deus. A gente estava acostumado àquele ativismo do dia a dia. Então, agora a gente está diante dessa situação. Você tem a oportunidade de se aproximar mais de Deus. À medida que você vai tendo essa intimidade com Deus, é lógico que Deus vai revelando para você os sonhos que Ele tem preparado para a sua vida. Exatamente, né? E eu acho que eu cheguei a falar num desses pré-cultos que eu fiz, que quando eu não entendi o porquê que eu tinha ido para tão longe, foi quando uma pessoa veio, acho que com certeza enviada por Deus, e falou: não é ir para mais longe. Pode até ser ir para mais longe das pessoas, mas você está indo para longe das pessoas e mais perto de Deus. Então acho que esse é o momento, sabe, oportuno da gente estar sendo obrigado a ficar longe, mas a gente não entender como uma coisa de ficar longe das pessoas ou ficar longe de tudo isso. Beleza, pode até ser, mas aproveite esse momento que você está recluso da sua rotina e aproxime-se mais dele, porque você não precisa estar no meio da rua para estar mais próximo dele. Então acho que esse é o momento, pastor, da gente continuar sonhando, da gente continuar acreditando que as coisas vão realizar, porque independente da crise que está acontecendo, independente da loucura que o nosso mundo está, Deus continua realizando sonhos. Eu creio nisso. Para ficar mais dinâmico ainda, você pode colocar aí o seu sonho no chat. Coloque aí a sua maior realização, o seu maior sonho. Vai compartilhando com a gente aqui, que aí no finalzinho a gente vai ler aí o seu sonho, compartilhar e de repente orientar, se possível, de acordo com o seu sonho aí. É isso aí. Pode ir colocando aí. Vamos aqui acompanhando um pouco dos comentários, né? A gente tem bastante comentários aqui e com certeza a gente não vai conseguir ler todos. A Lucineide, a Neide comentou: quando descobrimos o propósito de Deus para nós, nos sentimos realizados, completos. Eu acredito muito nisso, né? Como o senhor estava falando, a partir do momento que a gente está fazendo algo que a gente não sente aquele prazer, a gente já sabe que não é aquilo, né? É como se a gente estivesse fazendo de má fé, de mau jeito, e a gente está ali, mas o nosso coração e a nossa alma não está por completo ali, né? E acho que isso se encaixa bastante. O João Neituri comentou: os nossos sonhos podem ser frustrados, os sonhos de Deus para nós não podem ser frustrados, conecte-se com Ele. Ellison Patrick: os planos de Deus são perfeitos, tenha fé, sempre tudo vai passar, mas as promessas de Deus não passará. Vamos lá, o Jangley comentou: quando os nossos planos se alinham aos planos de Deus, conseguimos viver e realizar cada sonho que Ele plantou em nosso coração. Ótimo. O Anderson colocou aqui, acredito que Deus jamais vai lhe mostrar algo que Ele não possa lhe dar, né? Então isso é muito interessante isso, né? Se Deus lhe mostrou algo, é porque Ele vai cumprir. Então nós precisamos acreditar naquilo que Deus planeja para nós. Nós precisamos entender e o porquê que muitas vezes não acontece, porque nós desistimos. Não é que Deus, não era isso que eu queria para você, filho. Não. Deus, Ele não se engana. Se Ele lhe mostra algo, é porque Ele quer realizar e Ele quer concretizar na sua vida. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Exatamente. E perseverar. Temos aqui a presença do pastor Willames, lá de Juazeiro, na Bahia, conectado com a gente. Deus abençoe o pastor, né, nesse momento difícil para todos nós, e agradecemos a sua presença aqui com a gente.
Vamos acompanhando mais alguns comentários, já estamos encaminhando para o fim. Nossa, passou rápido, passou muito rápido. Vamos lá. Coloque aí o seu sonho rapidinho aí para a gente ler no final. Isso aí, gente. Já vai comentando aí, quem já está encaminhando para o finalzinho. Compartilha aí com todo mundo. Já atingimos 91 pessoas aqui no nosso pré-culto. Eu creio que até começar o nosso culto, a gente partir para a nossa contagem, a gente consegue alcançar o número de 100 pessoas. Então vamos aqui, nosso Deus é um Deus do impossível, Deus de aliança. Temos que entender o que Deus quer para nós, Ele não se engana. Quem entende errado é você, olha aí. Muitas das vezes a gente até recebe alguma direção de Deus e pela nossa própria vontade a gente distorce aquilo, né? A gente, não, é isso aqui, eu não acredito que seja isso aqui. Né? Então, creio que a maioria das vezes a gente é até um pouco teimoso nessa área, porque a resposta está na nossa frente, a resposta foi dada para a gente, mesmo assim a gente insiste em distorcer e levar para o que a gente quer, para a nossa vontade. A gente tem que entender que a gente precisa matar a nossa vontade. A gente precisa morrer para a gente precisa morrer para nossas vontades, porque o que adianta Deus revelar para a gente não abandonar aquilo que a gente está preso toda a nossa vida, né? Não adianta. É algo muito... Uma coisa muito importante também, João, dos sonhos que a gente precisa deixar claro aqui, né? É que sempre os sonhos de Deus na sua vida não é algo individual. É algo que envolve outras pessoas. Então, quando Ele realiza algo na sua vida, é para abençoar a vida de outras pessoas. Sim. Então, quando o sonho de Abraão, né? De tudo que ia acontecer na vida de Abraão, né? Que a sua descendência ia ser como um grão de areia, como as estrelas do céu, né? Então, envolvia pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. José, quando foi colocado como governador do Egito, era para abençoar a vida de todo o povo naquele momento. Não tinha nenhum administrador melhor do que ele naquele momento, então era para abençoar a vida das pessoas. E assim Deus quer fazer na sua vida. É isso Deus aí. vai realizar o sonho em você para abençoar a vida de muitas pessoas. Pastor, para a gente encerrar, temos aqui a pergunta da Adriana Silva. Pastor Anderson, qual passagem bíblica o senhor nos aconselharia a ler durante esse tempo de pandemia? Olha, eu aconselho ler a de José, a história de José, Gênesis de 37 a 45. E não só nisso, não se resume só a isso, né? Mas você pode ler Provérbios para você adquirir mais sabedoria nesse tempo. Você pode ler os Evangelhos, né? Então, se aproveite para mergulhar na Bíblia. Mas, voltado para esse assunto que nós estamos tratando agora, leia a história de José, que vai fazer você ter uma inspiração muito grande na questão de realização de sonhos. É isso aí. Galera, nós agradecemos aqui a sua presença, agradecemos a sua interação, a sua participação aqui com a gente. Nós esperamos que vocês tenham sido edificados e tenham absorvido esse conteúdo, que tenho certeza que para a gente foi muito edificante, essa troca de informação com você. Né? E agora, logo mais, vamos ter o nosso culto com o pastor Marquinhos. Então, não desista dos seus sonhos, não é porque está difícil que a gente não pode sonhar. Essa é a hora que a gente mais tem que sonhar, né? Pensar na frente. Agradecer ao pastor Anderson pela participação dele aqui, que é uma bênção nas nossas vidas, não só na minha, mas de toda a nossa igreja. E é isso. É isso, pastor? Valeu, obrigado. Valeu, galera.